Olá, pessoal. Boa noite a todos que já estão presentes ali, né? Vamos começar a falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Turma, algumas pessoas durante a semana já me procuraram, né, a respeito do nosso trabalho interdisciplinar, né, de como vai acontecer, como vai funcionar. E o nosso trabalho, turma, o tema do nosso trabalho, ele vai ser em cima daquilo que nós estamos trabalhando, né? Então, vai ser ICMS recuperar, ICMS apagar, né? Então, como que vai funcionar essa divisão, né? Como que vai ser isso? Eu solicito, assim, que vocês se organizem, né? Formem ali grupo ali de 4 a 5 pessoas, né? Porque foi uma determinação da coordenação do curso, né? Para que vocês se subdividam ali por conta, né? Vocês escolham ali a quantidade, né? De pessoas, né? Para compor esse grupo. E o que eu quero? Eu quero que hoje ainda, né? Até... Boa noite, Tassiana. Que até, né, às 22, ou até mesmo durante a semana, mas de preferência, turma, hoje ainda. Por quê? Que eu vou fazer o sorteio dos temas, tá? E aí eu já vou passar para cada grupo o tema que vai ser auferido. Como assim tema, né? Eu vou deixar para vocês lá na plataforma, né? Ainda não disponibilizei, porque eu estou resumindo o artigo para ficar nas partes assim de melhor acesso a vocês, né? Para ficar o que realmente vocês vão precisar daquele artigo, né? E aí eu vou passar isso lá para deixar isso disponível na plataforma. Nós vamos dividir em grupos de 5. Então o tema é o seguinte, né? Como ser possível recuperar o ICMS, né? Em dada determinadas circunstâncias em algumas empresas, né? Como que é possível, né? Quais são os critérios que a legislação, né, autoriza a recuperação? Qual o intuito do trabalho? Aproximar vocês da realidade vivida do profissional, daquilo que acontece na contabilidade, na administração, como um bom administrador consegue melhorar os lucros da empresa, reduzindo o passivo, né, de impostos. Como que um bom contador consegue ter uma administração tributária fidedigna, reduzindo ali a contribuição, né, significativa de impostos que a sua empresa paga, que a empresa do seu cliente paga. Então, esse é o nosso mecanismo, vai ser dessa forma. Professor, mas como eu vou saber? Calma que nós vamos chegar lá. Então, é o seguinte, o tema, ele é um só, o que vai variar vai ser os tipos de empresas, os tipos de aproveitamento. Por exemplo, haverá um tema para postos de gasolina, para indústrias do agro, né, ou seja, empresas que compram e vendem verduras, haverá lá o comércio varejista, haverá comércio atacadista, indústria, então, ou seja, vai ser um tipo de segmento, né, um tipo de segmento empresarial para cada grupo. Qual que é, no caso, a finalidade do grupo, o que o grupo precisa fazer, né, com essa finalidade. Eu vou deixar também linkado lá na nossa plataforma, eu criei um tópico exclusivo para isso, né, eu vou deixar lá linkado, né, na plataforma, o âmbito da legislação. Eu deixei a legislação geral, né, que é lá do artigo 20 de 1996, né, do art. do 87, né, do artigo 20. E aí, lá é a lei geral, né, que ela autoriza, que foi a partir do ano de 1996, que as empresas começaram ali a aproveitar créditos, né? Como assim? A gerar o ICMS a recuperar, né, a ter o ICMS a recuperar, foi a partir daquela data que eles começaram a ter. Então, ou seja, eu deixei ali a raiz, né, a lei raiz, nós costumamos dizer que seria uma lei raiz, né, e aí ali, depois daquilo ali, cada segmento, postos de gasolina, empresas do agro, né, avicultura, civicultura, tudo foi se baseando através daquela lei e foi criando as suas regulamentações. E aí cada estado vai ter uma legislação vigente. Porém, para o nosso trabalho, eu vou aproveitar a legislação do Espírito Santo, né? Nada mais justo, né, turma? Porque a gente está no Espírito Santo. Qual que é a iniciativa desse trabalho? Trazer vocês para a realidade, né, como bons administradores e futuros e ótimos contadores que vocês serão, e aprender a, desde já, como recuperar créditos, né, e assim aumentar os lucros, os ganhos da empresa, diminuindo despesas, né, diminuindo os passivos onerosos, que seriam os impostos. E aí, o que acontece? Nesse meio termo, nós vamos ali o quê? Identificar
né, possíveis compras, possíveis, né, vocês vão entender qual que é o princípio de uma empresa ter tudo regulamentado, dentro dos padrões, tudo que ela comprar, ela precisa de nota fiscal, porque o único documento que comprova, né, que a empresa realmente vai ter créditos a recuperar é a nota fiscal. Então, ou seja, isso vai servir de uma grande valia para vocês lá na frente, no futuro, lá quando vocês estiverem lá na frente de uma empresa, né? Então, ou seja, é um trabalho muito, assim, dinâmico. Eu diria, assim, que ele é muito profissionalizante. Eu não tive essa oportunidade de aprender isso na faculdade. Então, assim, essa disciplina de vocês, ela traz isso para vocês, é uma disciplina muito prática, né? A disciplina de contabilidade, eu diria que seria uma continuação de contabilidade geral, porém, olhando para os olhos da teoria, né? Vocês ali têm ali os lançamentos, mas não é aquela coisa tão, eu diria assim, tão vinculada a números quanto a contabilidade geral, porque aqui na contabilidade, vocês estão o quê? Aprendendo a reduzir aquilo que as empresas não têm para onde fugir, que seria os impostos, né? Os tributos, que nós somos passivos, então nós não temos como decidir, nós somos, o tributo, o que ele é? É toda taxação pecuniária cobrada em moeda corrente, vigente em país de origem. Então a gente não tem como fugir do tributo, né? Ele é uma coisa que ele é imposta, nós somos sujeitos passivos ao tributo. Então, o que acontece? Esse seria, no caso, a nossa linha de pensamento para esse trabalho, tá? Nós vamos falar, no decorrer da aula, até o final da aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, né, sobre esse trabalho. Mas, então, ou seja, de antemão, para quem chegou um pouquinho depois ali, vocês dividam o grupo até o final da aula, tá? Até as 22 horas, vocês me enviem, podem me enviar lá pelo grupo da nossa turma, tá bem? Por lá vocês enviem, né, por exemplo, Cristiane, Luana, Jennifer, Beatriz e Ana Caroline, né? Não se esqueça, pessoal, que nós temos a Ana Caroline, ela é uma aluna nova, tá? A gente tem que incluir ela também nos grupos aí, que talvez ela não conhece, talvez pessoalmente, não tem um vínculo, né? Mas nós temos mais uma colega com a gente ali. Então, a gente vai o quê? Dividir de 4 a 5 pessoas e vocês vão passar para mim. Professor, como vai funcionar a apresentação? Pessoal, ainda nós estamos em discussão. Por quê? A princípio, seria online, né? Vocês se organizariam, né? Cada um de um lado e eu estaria assistindo a apresentação. O que acontece é que a minha internet, né, a minha localização é uma internet, assim, ela é mais lenta, ela não comporta, né, isso. E às vezes tem colegas também que não tem uma internet tão legal. E aí, assim, não é viável, né? Então a gente está estudando uma outra forma, provavelmente vai ser um vídeo, mas ainda não é certeza, tá? Eu vou pontuar vocês ainda, né? Podem ficar tranquilo que eu vou dar todo o suporte. Professor, mas como que eu vou saber que um posto de gasolina tem ICMS a recuperar? Então, eu vou deixar linkado lá na nossa plataforma, hoje está sendo o nosso primeiro contato sobre isso, né? Vamos, então, dividir os grupos, se organizar, e aí eu já passo o tema para vocês amanhã, né, para vocês se inteirarem, e aí no momento em que eu passar o tema, eu já vou disponibilizar lá na plataforma exatamente como tem que ser feito. Já tem um plano vigente que a gente vai utilizar, um modelo, né? Então, Tassiana, a gente ainda está definindo as apresentações, mas para isso a gente precisa dos grupos, né? Para a gente ter uma noção, né, de tempo, de quantas aulas serão necessárias para apresentar os trabalhos. Então, assim, se a gente for seguir o critério de vocês gravarem vídeos, cada um gravar um pouquinho, depois alguém ficar responsável para editar e juntar, a gente não vai perder tantas aulas. Agora, se nós formos apresentarmos ali, né, online, aí sim a gente vai ter que estudar uma forma mais adequada para isso, né? Porque ali seria interessante todos participassem, né? Então, assim, calma, a gente ainda não chegou, né, num consenso, eu estou esperando o Gazinho ainda passar a determinação, tá bom? Assim que ele passar, eu vou orientar vocês, tá bem, Tassiano? Então, assim, hoje, agora, de primeira mão, né, o que eu quero que vocês façam para mim? Dividam os grupos e me passem os nomes, tá? E aí, por exemplo, no grupo da Luana, quem é a líder ali é a Beatriz. Então, assim, por que disso? Para mim ter uma pessoa direta para falar, né? Senão a gente vai ter que criar, vai ter multicomandos. Então, por exemplo, num grupo de 5 pessoas, escolha alguém para ficar responsável, para me enviar informação, sabe? Para mim não ter que estar passando para Bia, para Luana, para Jennifer, para Cristiane. Então, aquela pessoa vai ficar responsável para dividir tudo para o grupo, beleza? E aí, assim, vocês criem grupos, tá? Grupos do WhatsApp também, com o título do trabalho, e me coloquem.
podem me colocar em todos os grupos de vocês, que aí, dependendo de como fluir a conversa, a gente já joga tudo lá no grupo de vocês e já fica tudo beleza. Lembrando, assim, que o conteúdo, tá? Todo passo a passo eu vou disponibilizar na plataforma, mas esse grupo é para ter um contato direto, tá bem? Boa noite, Renner. Depois você se intera ali com o pessoal a respeito das determinações ali do trabalho, tá bem? E outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né? Em relação ao nosso conteúdo, né? Hoje, nós vamos trazer um conteúdo que é como se fosse uma continuação do conteúdo da aula passada. Mas por que ele é como se fosse, mas ele não é? Porque é um imposto diferente, né? Boa noite, Eduarda. Nós vamos tratar hoje do IPI, né? Eu acredito, assim, que quem trabalha em grande empresa, ou já trabalhou em alguma empresa que compra, né, produz algo e vende algo, acho que é o caso do Ildegard, eu não sei se, lá também eles fabricam não é toda a empresa, né? Mas eles fabricam lá o insumo, né, as rações, né, e vendem, não sei se é o caso deles lá, mas toda empresa, toda indústria que tem no procedimento ali de comprar matéria-prima, revenda, transformar a matéria-prima em algo comercializável. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de uma empresa, né, de uma instituição, uma entidade que compra matéria-prima, vamos dar o exemplo, uma fábrica de cimento. O cimento, ele é feito do quê? Basicamente de areia, né? Ele tem que ter os compostos, a sílica vai ter os compostos que vão se juntar para formar produto final, que seria o cimento propriamente dito. Então, a matéria-prima, uma fábrica de cimento é uma indústria. Uma fábrica de doces é uma indústria. Ah, professor, mas no caso da fábrica de doces, ela compra o açúcar. O açúcar, ele já é industrializado, sim, mas ele não vai vender só o açúcar. Ele vai pegar o açúcar e vai transformar. Vai ocorrer ali uma transformação. Essa transformação nós damos o nome de industrialização, tá, pessoal? Então, ou seja, o IPI, ele é cobrado em cima, basicamente, dos produtos que são transformados, industrializados. E é esse o nosso tema da nossa aula de hoje, tá? Em relação ao trabalho multidisciplinar, no finalzinho a gente vai abrir um tempinho para a gente estar falando, tirando dúvida a respeito disso, tá? Eu vou bloquear minha câmera aqui para a gente não ter travamentos, né? Não ficar caindo para vocês e não chegando o sol. E eu vou disponibilizar a minha tela para vocês, para a gente começar a trabalhar. Alguém tem alguma questão que gostaria de pontuar a respeito da atividade da aula passada? Conseguiram fazer? Está muito difícil? O que vocês têm para me dizer, pessoal? Lembrando, outra informação, é tanta informação que eu acho que eu acabo, né, falando até demais, mas lembrando, pessoal, que aqueles que ainda não entregaram a atividade, podem entregar, não tem problema, tá? A gente vai lá e ajusta a presença. Aquilo ali, a questão da falta é mais por organização, tá? É um controle que nós temos ali de entrega e recebimento de atividade. Então, assim, quando vocês, né, não fiz ainda, então faça e me entregam, que aí você garante já a presença daquele dia. Tá bem? Beleza, tá, turma? Não se preocupe, tá? Eu vou deixar tudo encaminhado para vocês, vocês vão ter que fazer uma pesquisa, porque o tema de vocês do trabalho, né? O que o Natan tá falando lá? Pera lá, Natan, deixa eu ver que travou aqui para mim. Já que você entrou no assunto, Aramis, sabe dizer o que sai mais barato? Emitir NF sobre uma venda de produto seu, produzido, ou colocar na nota as peças... Qual a atividade, Natan? Seria o quê? Produto agrário? O que seria lá? Ou é loja, comércio? É comércio ou é eletrônica? Não, aí depende, né? Depende do que você vai fazer. Se você tem CNPJ já registrado, né, no seu nome, uma pessoa jurídica registrada, você vai ter que registrar, você vai ter que vender aquele produto com base na nota fiscal. Se você é pessoa física, vai vender pelo seu CPF, você não vai pagar nada, porque todo CPF ele é isento. Lógico que você não vai vender 500 mil no seu CPF, você não é doido, né? Porque aí você barra no imposto de renda. Mas se você está falando de vendas baixas, pode tirar no CPF.
Se tiver dúvida, eu te ensino como que funciona para emitir a nota fiscal gratuitamente pelo software da Cefaz. Não tem dúvida, não. Agora, se você está pensando em montar uma empresa de eletrônica, né? Aí tem todo um planejamento, um procedimento para você reduzir ali a sua carga tributária, tá bem? É tudo milimetricamente calculado antes para que você não pague mais, né? Não tenha um passivo oneroso ali de impostos, beleza? Esses dias me batendo, beleza, então tá bom. Mas se você tiver alguma coisa particular, você pode falar que a gente monta lá um projetinho para você bacana. E você não paga muito imposto, não. Dentro da lei, tá, pessoal? Lembrando, eu sempre gosto de trazer isso para vocês, que a gente faz o planejamento tributário dentro da lei, tá? Tudo segue os padrões da lei. Eu quero ensinar vocês com esse conteúdo a aprender a analisar uma entidade e reduzir a carga tributária dentro da lei, tá? Não é fora, não é evasão fiscal, não. O nome desse procedimento que nós utilizamos é elisão, tá? É o ato ali que você tem de você recuperar impostos já pagos por terceiros, né? Em virtude de quê? Em virtude de você usa licitude, né? Em contabilidade tributária, vocês vão ouvir muito falar de licitude, né? Quando que é lícito o Natan comprar de alguém, né, e não pagar, né? Não pagar tanto, digamos assim, né? Igual, por exemplo, no caso do Natan, a melhor saída para que ele não pague impostos ali era constituir um MEI, né? Se ele for abrir uma empresa para ele. Agora, se ele for abrir uma empresa com 2 funcionários, então a melhor forma do Natan não pagar tanto imposto é ele abrir uma empresa do Simples Nacional, ela vai estar na primeira faixa de enquadramento, e ele vai estar pagando ali, em média, 5,5%, 6%. Né? E isso aí, dependendo do faturamento dele. Porque hoje, pessoal, né, depois da mudança do Simples Nacional, que aconteceu em janeiro de 2019, toda a questão de tributação, ela passa por uma conta, né, porque o regime tributário chamado Simples Nacional, ele não tem nada de simples, né, porque ele é uma conta enorme que você usa vários e vários parâmetros para chegar numa alíquota para aí sim você tributar o seu faturamento, né? Porque lembrando, o Simples Nacional, ele cobra o seu imposto em cima do seu faturamento. Independente se você teve lucro ou prejuízo, se você vendeu 30 mil, dos 30 mil você teve 29 mil de prejuízo, ele vai tributar você em cima de 30 mil. Esse é o regime do Simples, né? Mas aí, quando a gente faz um planejamento tributário, que é uma coisa que eu aconselho para todos, tá? Quem vai ter um negócio, vai abrir um negócio, quem vai ser sócio, gente, faça um planejamento tributário. Quando eu falo planejamento tributário, não é você lá na contabilidade, o contador te perguntar assim, ei, você vai abrir o quê? Ah, uma loja de eletrônicos. Ah, então tá, vamos abrir uma empresa de lucro real para você, né? E aí você paga 27,5 ali em cima do seu faturamento, do seu lucro, né? Aí você tem lá um lucro lá de 2 mil no mês, tem que pagar 27%, isso é injusto. O nome disso é falta de planejamento tributário. Então, para os futuros empreendedores, tenham isso em mente, tá? E aí tem aqueles que trabalham no interior, né? Na roça, digamos assim. Esses aí, meu filho, fica no produtor rural, porque é a melhor saída, né? Você constituir CNPJ para quem está nessa área, né? Ali apenas para ter o registro, não compensa. Vamos movimentar o produtor rural, que é muito mais vantagem. Mas então, né, voltando para o nosso tema de hoje, hoje eu vou selecionar quem vai ser a minha tutora? Jade, você pode hoje ser minha tutora de novo? Pode. Pode, né? Olha só, então, pessoal, dúvidas ali a Jade vai reportar para mim, porque eu não quero ficar indo e voltando para não atrapalhar a tela para vocês, né? Nosso tema é IPI. Aí algumas pessoas mandaram o áudio para mim. Professor, Oi. antes de você começar o tema, em questão do Simples Nacional, qual é a porcentagem que é cobrada? Então, Bia que tá falando? Isso. Tá vendo, Bia? Eu já conheço você pela voz, hein? Mas olha só, Bia, o que acontece? Não existe, a gente não pode, depende muito da faixa de faturamento que a empresa que você trabalha ou que você está, ela está alocada. Vai depender do faturamento. Então, por exemplo, tem empresas que estão no Simples que está em 4, 6, 8, depende muito do faturamento, 7,5. Então, assim,
eu não posso chegar para você e falar assim, o Simples Nacional ele tributa em cima de 4. Anteriormente a 2018, existiam as faixas pré-estabelecidas. Era 3, 4, 6 e 7. Acho que era isso, não lembro mais, tem muito tempo. E antigamente era feito assim. Você tinha lá, por exemplo, a Beatriz, ela fatura de 100 a 200 mil, é tantos por cento. De 200 mil a 1 milhão, tantos por cento. Mas hoje, como que é feito o cálculo? Vou explicar rapidinho para você entender. O cálculo ele é o seguinte, você pega lá o valor que você vendeu nos últimos 12 meses, então, ou seja, pega a sua receita bruta dividida nos últimos 12 meses, né? Aí você vai dividir pela última receita bruta que você apurou no último mês, e aí você vai fazer um cálculo menos 100%. Ali você vai encontrar uma alíquota. Essa alíquota vai ser alíquota para aquele mês. Então, ou seja, para cada mês que você fatura, você vai ter uma alíquota diferente. Entende, Bia? Sim. É um cálculo, eu posso até passar para vocês isso mais para frente, né? Não é conteúdo de vocês, mas se vocês quiserem no futuro, eu posso estar passando isso para você. Se tiver um tempinho, eu posso estar passando o cálculo. Não é difícil, não, tá? É bem facinho de fazer, só que, assim, é um conhecimento a mais para vocês. Para quem quer aprofundar na área, isso é muito bacana, tá? Eu falo para os futuros contadores aí, administradores, investem em redução de impostos, porque o mercado hoje procura profissionais que diminuem os impostos, tá? Então, assim, é uma área muito bacana. Então, Bia, não tem uma alíquota definida. Se você passar para mim a receita bruta dos últimos 12 meses e a receita bruta do mês passado, eu consigo chegar num valor aproximado para você, tá? Sim, entendi. Aí você passa, a empresa da sua família, onde você trabalha? Não, é empresa fora, mas a gente lida muito com o Simples. Simples, né? Então, o Simples, ele é um regime tributário que é simples para o empresário, mas para a contabilidade ele não é simples não, né? Ele tem muitas informações ali que você tem hoje, né? Hoje ele melhorou muito, que ele já não precisa mais enviar o Sintegra, né? Que era uma declaração. Mas o Simples, ele na hora que você calcula o imposto, embora o Alterata ele calcula automático, se você tem que saber fazer o cálculo manual para você adquirir. Se der algum o cliente pagar o errado, como é que fica o negócio? Não dá certo. Mas então, é só isso mesmo? Sim, só isso. Muito obrigada. Boa noite. Oi? Boa noite, Aramis. Tudo bom? Edgar. Tudo bem? Beleza. Falando sobre questão de imposto, simples, tudo, eu tive 2 situações em empregos passados, né? Uma com o simples, onde a gente conseguiu reduzir, porque tinha uma informação que foi nos passada pelo contador que na época nos atendia, e aí a gente pagava mais do que devia. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Nossa. E uma outra que foi bem interessante, que foi na época que eu trabalhava em posto de combustível. Eu fazia toda a questão ali contábil para mandar para o contador que a gente tinha em Vitória já pronto, para a gente ter mais ou menos ideia do quanto ia pagar de imposto, né? Até porque você consegue ir controlando a sua tributação com o que você vai vendendo, né? Exatamente. E aí, o que acontecia? A gente fazia todo esse controle, só que quando chegava o imposto, ele chegava quase que dobrado. Meu Deus do céu. E aí exatamente, aí a gente passou a tentar entender o que era, e isso aí passou praticamente 1 ano. E aí depois a gente entendeu que era um problema no sistema que a gente usava no posto. Ah, tá. No seu sistema, né? Porque o que ele fazia? A gente fazia a venda de combustível para a prefeitura, correto? Que era um procedimento. No sistema, o cupom ele saía como à vista, e depois aquele cupom à vista gerava uma nota a prazo. Nossa, bitributado, Jesus. Exatamente. Aí, ele bitributava, ele pegava o tributo em cima da nota, que foi faturado a prazo, e tributava o cupom à vista, de 2 formas separadas. Meu Deus. E a gente só conseguiu descobrir, na época, porque teve um mês que justamente dobrou o imposto. E a maioria do faturamento naquele dado mês foi prefeitura. Porque foi quando... E deixa eu te perguntar, esse posto, ele era do lucro real ou do lucro presumido? Real.
Real, né? Aí assim, você sabe que se tiver um trabalho ali bem, assim, bem afinco, né? Consegue recuperar, né? A gente consegue fazer Sim. um trabalho, só que assim, dá muito trabalho, é muito perigoso também, né? Só que Muito perigoso. na época a gente não recuperou por uma situação interessante. Foi assim, a gente descobriu esse erro, né, e aí correu atrás do contador, então eu fiz uma reunião com ele para conseguir mostrar o que que era, porque eles diziam que estava fazendo certo e no final não estava. E só que não foi um erro exatamente dele, né? Mas acredito eu que poderia ter sido visto. E aí a gente tentou recuperar. Só que quando foi recuperar, opa, só que quando foi recuperar, o que aconteceu? A gente descobriu que tinha umas notas que vinham para a gente e era para a gente recolher o imposto e não estava sendo recolhido. Então, no final, ficou elas por elas. O que que acontece? Isso, assim, pode ser erro tanto da contabilidade, às vezes acontece, tá? Nós já tivemos clientes, assim, que vieram de outras contabilidades, trouxeram já, assim, uma bagagem, né, assim, um problema de outra contabilidade, porque essa questão da bitributação, turma, é muito comum, tá? Isso é muito comum. Você só consegue identificar se fizer esse controle que vocês faziam lá, tá, Edgar? Só se vocês fizerem isso daí. Porque imagina Sim. quantos cupons que o seu posto, né, ele não emitia por dia, né? Como que você ia checar um por um? É quase impossível, né? É quase impossível você checar um por um. Então, assim, o controle tem que ser muito afinco ali, tá? Muito, muito afinco mesmo. E aí, essa questão ali de você estruturar, né, de você saber o quanto que você está pagando, nós sempre aconselhávamos isso o cliente também, para ele fazer isso. Porque, às vezes, o nosso cálculo era errado e o dele era certo. Porque esses cálculos do lucro presumido e do lucro real é manual. Então, Edgar, não tem como você gerar ele dentro do sistema. O software não gera ele. Você tem que gerar ele manual, fazer a guia manual. Então, o risco é muito mais alto. Né? Exatamente. E tem um Mas detalhe, aí, vocês porque conseguiram resolver? sim, conseguimos. É porque, na verdade, eu descobri foi por acaso, porque eu estava fazendo contabilidade na época, né, o técnico, e aí a gente entrou em alguns Sim. assuntos, e aí foi falado alguma coisa sobre, né? Não exatamente, mas parecido. E aí, logo no outro dia, quando eu cheguei no posto, eu fui olhar os cupons fiscais e as notas. Aí foi a hora que a gente conseguiu pegar o mês anterior e dividir os valores, né? Na verdade, multiplicar os valores da venda e dividir os valores que haviam sido pagos. Aí a gente entendeu que realmente eram aqueles valores das notas a prazo e dos cupons que eram emitidos à vista. Isso como é que se diz? É um caminho muito, muito amplo, né? Porque você consegue resolver com esse acompanhamento. Mas, enfim, vocês conseguiram resolver ou não? Ou não Sim, conseguiu resolveu sim. resolver? O importante é isso, né? Que vocês conseguiram chegar no consenso, né? Mas então, pessoal, vamos lá, porque esse assunto é um assunto. Eu gosto muito de falar de impostos, não porque tem que pagar, né? Porque é minha área de especialização. Então, assim, eu gosto muito de falar disso, porque eu sei que como tem pessoas, como tem empresas que pagam além do necessário. E isso é muito triste, porque às vezes você precisa, apenas um pouquinho, o contador, né, ou até mesmo o administrador, ele precisa ter um pouquinho de experiência nesse assunto. Ele tem que lidar com isso, para ele entender. Então, olha só, o que nós precisamos saber sobre o IPI, né? O IPI, ele é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós já sabemos que é a indústria. A indústria é o quê? Produtora de linha branca, a indústria produtora automotiva, esse tipo de indústria que vai ser o nosso, né, o nosso foco da aula de hoje. Então, a indústria vai ser sempre isso. A padaria do José, ela é uma indústria? Não, tá? Embora pareça, né, na verdade, depende da padaria, porque tem padaria que fabrica o pão, que faz a massa, tem todo aquele procedimento. Essa padaria, sim. Agora, aquela padaria que compra pronto e vende, não. Essa não é indústria, tá? Então, ou seja, tudo que fabrica, que usa matéria-prima e traz para cá e revende, isso é indústria, tá? Ele é um imposto de competência federalíssima, né? É o nosso governo federal que intitula, que controla, né, todo o nosso o IPI.
ele é incidido apenas sobre produtos industrializados. Então, ou seja, o celular que você comprou lá na Cipollati, ele não tem IPI, ele vai ter embutido, mas ele não vem destacado. Agora, o celular que você compra da Apple, ele vai vir informando. Depende se você compra direto na fábrica, lá no polo industrial de Manaus, se você comprar, ele vai vir informado. Porque você está comprando direto na indústria. Mas, geralmente, a indústria não vende a varejo, vende atacado. Então, por isso que quando a pessoa física compra, às vezes não vem, porque para ela não serve de nada, né? Então, o próprio agente financiador, que seria a empresa que está vendendo, o próprio agente nem destaca porque para ele não serve. Nem todos os produtos industrializados ou operações estão sujeitos a IPI, lógico, né? A gente sabe que alguns produtos são isentos. Nosso governo teve um período que ele, não sei se vocês lembram, isso foi no governo do Lula, IPI carro zero com IPI zerado, geladeira, fogão com IPI zerado, né? Então, ou seja, esse imposto não era cobrado. Então, se ele não era cobrado, ele diminuía o quê? No preço final. Então, isso era bacana, né? Era bacana na época. Hoje nós estamos colhendo os frutos, né? E aí tem uma informação importante ali, ó. O IPI, ao contrário do ICMS, é considerado imposto por fora. O ICMS, ele é de circulação de mercadoria, né? Você cobra ele ali na nota. O IPI você destaca lá e acrescenta, mas ele é cobrado por fora. No fim das contas, os valores são somados, tá, pessoal? Mas assim, é tudo a mesma coisa. A única diferença que você precisa saber é que o ICMS você não tem para onde correr. Tanto industrializado quanto comércio, você vai pagar, tá? Isso daí é uma coisa que não tem para onde fugir. O ICMS não. O IPI você tem essa regalia, que ele não é cobrado por dentro da mercadoria, não é incluído. Ele é destacado por fora, né? Que foi a dúvida de muitas pessoas. Professor, mas tem IPI na nota. O que é IPI? Né? Então, vamos falar na aula de hoje. E ele também é um imposto não cumulativo. Quando eu digo que ele é não cumulativo, é porque você não pode, por exemplo, o exercício de vocês provavelmente deu crédito, né? Vocês não aproveitaram tudo. Esse fato de você não aproveitar tudo do imposto, né, é o fato de sobrou, né, acumulou. Quando o imposto ele é acumulativo, se você não conseguiu aproveitar todo ele nesse mês, que é o caso da Jadza, que a gente citou na aula passada, que ela aproveitou o imposto e não pagou nada, e ficou beleza, isso aí você aproveitou e beleza. Agora, quando você aproveita, zera a guia do imposto do mês e ainda fica um saldo, isso significa acumulação. No caso do IPI, se sobrar, você perde, já era. Fica para o governo o que você aproveitou, o que passou, o governo fica para ele. Entendeu? Então, ou seja, IPI não é cumulativo. O ICMS, em alguns departamentos, em algumas atividades, que eu vou passar para vocês, tanto transportadora, como segmento agrário, né? Transportadora e ICMS não é cumulativo. Você pode aproveitar ele todo dentro de um mesmo período. Passado de um período para o outro, se sobrou alguma coisinha, já era. O governo passa a mão e acabou, né? E as alíquotas de IPI, né, não é a mesma para todos. O carro tem uma alíquota, a geladeira tem uma alíquota, o fogão, a linha branca, né, geladeira, fogão e linha branca. A linha branca tem uma alíquota, tudo vai ter uma alíquota diferente. Mais justo também, né? Só é confuso para nós, né, que vamos trabalhar na retaguarda. Eu, você, né, vocês, né, que vão trabalhar aí na retaguarda, aí um pouquinho mais confuso. Mas nada que vocês não tirem de letra. Contabilização do IPI, pessoal, tem segredo na contabilização do IPI? Jamais. A contabilização do IPI, ela é muito fácil de você fazer, não tem segredo, é basicamente a mesma coisa que o ICMS. Muda algumas coisinhas que eu vou falar, tá? Então, quem já conseguiu pegar como contabiliza o ICMS recuperar, né, e o ICMS a pagar, vai dominar de letra o IPI, tá? Não tem problema nenhum com isso, não. É bem simples, tá? Então, olha só, olha que recadinho importante. A atividade principal de uma empresa industrial tradicional concentra-se nas seguintes operações: compra de matéria-prima, tá, turma? Você compra lá, por exemplo, a Suzano, a antiga Aracruz Celulose, ela compra o quê? A madeira, a celulose, né? Para produzir a páprica, para depois fazer as ementas de papel, né? As bobinas.
Aí ela transforma, depois ela vende. Ah, professor, então você está me dizendo que a indústria vende? Lógico, aí. Se ela não vender, o que ela vai fazer com o estoque dela? Né? Não vai ficar lá de enfeite, ela tem que vender. Então, ela compra lá do produtor rural. Já ouviram algumas pessoas que ficam assim, eu tenho eucalipto lá no meu terreno, eu tenho que tirar uma nota, né? Uma nota de produtor com eucalipto, orete, tora de eucalipto. Então, ali, no caso, você, Natan, é o produtor rural, você produz eucalipto, né? Então, a Suzana vai comprar de você, né? É O atual eucalipto, que é o Fibre nosso... agora, né? Agora é fibra, né? Não é mais Suzano, mudou, Isso. né? E realmente, está acontecendo comigo isso agora. Não tá? Parece que eu adivinhei, né? Eu também, porque semana passada eu tive pessoas procurando se a gente tinha nota, se a gente tinha eucalipto em cima do terreno para vender, né? Só que a gente não tem mais, né? Então, assim, aí, e você também não pode tirar a nota se você não tiver. Nós vamos falar disso mais para frente também. Você só pode tirar nota do produtor rural em cima do seu terreno daquilo que você plantou ou plantou um dia, né? Você tem que sempre tem que ter essa ciência, né? Então, ou Agora, seja, Miss, IPI é o quê? Oi? aproveitando, aí se for tirar no bloco de produtor rural, vai ter que pagar imposto de renda, né? Olha, depende. Você pode tirar do seu bloco de produtor rural até 145, 148 mil, tá? Ixi, dá nem Se você, cheiro. É muito. então, Pois é. se você tirar 150 mil, aí você volta a conversar comigo. Certo. Aí, Natan, você compra algumas coisas e põe as notas lá para deduzir. Eu já tô acumulando. Exatamente, exatamente. É o caso, esse caso do produtor rural, você tem que, para você deduzir esse imposto, você tem que pagar ali, você tem que emitir, tem que ter no seu bloco ali, né, 148 mil de notas no mês. Se você ultrapassar, no mês não, no ano, se você passar 12 meses, e aí você não conseguir, né, eu tive mais faturamento, eu faturei mais que isso, porém não está informado. Não, então tudo bem, não tem o que você declarar. Agora, se você tirou a nota do bloco, passou de 148 mil, já é bom você declarar, né? Porque aí você fica na zona de risco, né? Você está na zona de risco. Você tem que. Você tem que informar, porque você está naquela zona de risco para apuração do imposto de renda, que seria ali 1,5, né? E aí você tem ali toda aquele cálculo, né? Porque passou de 150 mil é um valor, 151 é um valor, e aí por aí vai. Entendi. Mas por que vocês estão nessa margem? Não, é que a fibra a gente vai começar a cortar lá agora. Por isso que você tocou no assunto e realmente. Vocês têm eucalipto, então, no terreno de vocês, Sim, né? sim, era isso. Ah, sim. Nesse caso, a fibra, eu lembro de uma época que eles estavam procurando muito para isso, né? É que Madeira, né? Quem tinha madeira. eles fecharam o contrato, não sei com que empresa lá, eles precisam de entregar mais de 1 milhão de metros esse ano ainda, então que nem um doido. É muita madeira. Mas eu sei, eles estavam rodando por aqui. Sim, mas fizeram o contrato e tudo, né? Agora eu não sei a questão do bloco produtor. Você tocou no assunto, eu acho que vai ser emitido, né? Sim. Você. E outra, quando você emite também, eles pedem para. Eles te dão um valor, né? Geralmente, o metro de eucalipto cúbico tá R$30, né? O metro cúbico, né? Aí você vai vender ali a metragem cúbica. Eu não sei como que eles medem, mas eles sempre passam para a gente para tirar nota um metro cúbico. Né? Mas aí vocês podem negociar um valorzinho mais alto. Era R$30 há 2, 3 anos atrás, né? Hoje deve estar uns 45, né? Com a inflação aí. Sim, Mas sim. então, turma, voltando para o nosso IPI aqui, né? Então, olha só, a empresa industrial, né, que produz, que faz essa compra de materiais ali, você fica lá, pode ficar lá. Ela que tem essa compra de matéria-prima, que transforma, né, ela compra, né, eu gosto de usar muito o exemplo do eucalipto, porque ele é uma tiragem muito dinâmica, porque você vê, tem o Natan que planta, né, que produz a árvore. Então, assim, a pessoa ali, a empresa, a pessoa jurídica que vai comprar aquilo do Natan, ela precisa de um documento. Por que ela precisa? Porque esse documento que o Natan vai emitir vai servir o quê? De base de cálculo para diminuir o imposto dela. Porque, Natan, você acha que uma fibra, né, o segmento dela é industrial, lógico, né? Ela vai ter incidência de IPI, né, com certeza. Mas você acha por que ela te pede nota fiscal do que você vende para ela?
Para ela diminuir os impostos dela também, ou o quê? Exatamente. Porque o que que acontece? No lucro real, turma, as empresas industriais, a maioria, sim, tem do simples, mas a maioria é do lucro real, do lucro presumido. A quantidade de compra que você tem, como que é feita a tributação no lucro real? Você pega ali tudo que você comprou no trimestre, é apurado a cada 3 meses, todas as compras, né? E você tem todas as vendas. E aí você faz o quê? Você tira compra menos venda, o que sobra é tributado. Então, quanto mais compra a fibra tiver comprovada por nota fiscal, por documento comprobatório, quanto mais ela tiver, mais ela vai diminuir o imposto dela. Então, se o Natan não tiver nota, ela nem quer conversa com ele, entendeu? Ela só vai querer conversa com ele se ele tiver nota fiscal. Então, ou seja, independente se é modelo 4, que é o bloco papel, ou se é modelo 55, que já é eletrônica, né? Assim, independente, ela vai querer o documento para comprovar, porque ela também não é boba, né, pessoal? Uma empresa daquele tamanho, toda regulamentada, né? Com filiais aí no país inteiro. Você acha que ela não vai ter esse seguro ali para se valer disso, né? Então, ou seja, isso é um ponto muito importante. Então, olha só, isso é bom até você anotar aí, ó, o Natan, Jades, aí o Degar, Luana, tá quietinha hoje. Você só pode aproveitar ICMS ou IPI, independente, tá? Em qualquer segmento, em qualquer regime tributário, se você tiver o documento fiscal. É aquilo que nós estudamos lá atrás. Você só pode registrar um fato por meio da nota. Tá vendo como que uma coisa é atrelada à outra? Uma coisa que vocês aprenderam no primeiro dia de aula, que eu lembro como se fosse hoje, o que só é fato contábil, aquilo que tem uma nota fiscal. O que não tem nota, que é recibo, é um ato, né? Então, ou seja, o fato, ele é isso, é justamente isso. É você ter um documento fiscal composto ali por 44 dígitos, que seria a nota fiscal eletrônica, que ele vai comprovar que você comprou e pagou. Pronto. Tem aquilo ali, tá, filé? Ah, professor, mas eu ouvi falar que o meu colega do meu vizinho, do amigo do primo da minha cunhada que namorou com a minha mãe, ela disse assim que eles foram lá e falsificaram a nota. Uai, problema deles, né? Se vocês conhecem ou sabem, vocês como bons bacharéis que vocês são, vocês têm que chegar para a pessoa e aconselhar, olha, é uma decisão sua, mas essa informação, talvez hoje, ô Cristiane, não vai te dar problema. Mas você informar um documento fiscal, aproveitar um crédito de IPI sem ter o documento comprobatório, isso é crime, né? Isso é passivo aí de multa aí de milhões, né? E você tem aí, corre o risco aí do seu contador e você corre o risco de perder o exercício da profissão. Então, ou seja, é uma coisa muito séria. Pode demorar, mas acontece, tá? Pode demorar, mas acontece. E aí nós temos ali outra informação, né, que é o quê? Que o ICMS e o IPI também é apurado periodicamente, lógico, né? Nós vamos ter ali um valorzinho de ICMS e de IPI pago trimestralmente. Ah, professor, mas quem paga IPI? Indústria. Quem paga ICMS? Comércio, tá, pessoal? Ah, professor, mas o IPI, as indústrias não pagam ICMS? Também, mas vai depender do tipo de indústria que ela é, tá? Não são todas. É igual ele fala, para cada empresa, cada tipo de segmento, cada atividade é uma alíquota diferente, né? Agora, o ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Então, ou seja, a indústria também não circula? Ela também não comercializa? Então, não é justo que ela também pague, né, o ICMS? Então, é por essa linha de raciocínio que a gente tem que imaginar. Ela produz, ela fabrica, mas ela também comercializa. Então, ela é passiva ao ICMS também. Porém, né, eu vou dar um exemplo. Aqui no estado do Espírito Santo, nós não temos nenhuma montadora de veículos. Por quê? Simplesmente o nosso governador, José Inácio, na época, quando a Ford queria vir para o Espírito Santo, ela queria se localizar lá em São Mateus, num lugar, um terreno amplo que tinha lá. Ele falou, não, você pode vir, a gente faz a redução da alíquota para você. A 17% é a alíquota do estado, eu faço a 9%. Aí o governador da Bahia, o que ele fez? Muito esperto, né? Existia uma região na Bahia chamada Camaçari, que era muito pobrezinha, muito assim, não era tão desenvolvida. Ele falou, se vocês vierem para cá, eu vou te dar isenção do ICMS. Quem que a Ford preferiu? O Espírito Santo ou a Bahia? Óbvio que a Bahia, né?
Porque se a Bahia te isentou ali do ICMS, poxa, já é... Olha quanto que a Ford não comercializa de veículos aí para o Brasil inteiro. E ainda produzia para o Chile, né? A fábrica da Bahia fazia para o Chile. Então, imagina, né? Então, ou seja, vale quem dá o maior incentivo. E nesse quesito, a Bahia, ela, né, isentou o ICMS, e aí a Ford foi para lá e ficou anos lá, né? Anos e anos e anos. Pessoal, até aqui, essa questão de ICMS, o que é IPI, tá claro? Jade, tá conseguindo entender? Jade? Professor, eu confesso que eu fiquei meio perdida com essas misturas de assunto aí do Natan e você. Olha só, então vamos voltar lá. Aonde você se perdeu? Me diga. A gente pode fazer do começo. Então vamos lá. Olha só, Natan. Olha só, turma, o que a gente precisa ter noção? IPI é o imposto que vai ser cobrado sobre produtos e mercadorias industrializadas. Isso é IPI, tá? Então, ou seja, toda fábrica, tá, Jades, que compra uma mercadoria, né, e ela transforma e revende, isso é uma indústria, tá? Então, IPI vai ser cobrado em cima disso, né? E o que vocês precisam saber o que é IPI? Que é sobre produtos industrializados, que quem cobra ele, que quem faz a consulta é o âmbito federal, ele é de competência federal, e assim, nem todos os produtos vão incidir IPI, vocês vão ver isso com um trabalho multidisciplinar, e ele também, cada produto, igual por exemplo, a linha branca, Jades, a geladeira fogão, tem uma alíquota, os veículos têm outra alíquota, os pães fabricados lá na padaria Dona Ieda tem uma alíquota, então cada produto vai ter uma alíquota diferente, então isso é o basicão do IPI, beleza? Beleza. Nossa, foi tão baixinho já dizer. Ai, desculpa, professor, é que eu estou anotando junto, aí acaba saindo um pouco. Eu tô brincando. Então, olha só, agora que vai vir o intuito da aula, a contabilizar o IPI, tá? Se vocês já contabilizaram o ICMS da aula passada, o IPI é moleza. A única diferença é que ele vai ter um outro tipozinho, ele tem uma forma e outra forma. A primeira forma é igual ao ICMS, a outra forma que muda um pouquinho, e é isso que nós vamos falar lá no finalzinho, no último slide. Então tá, vamos para cá agora. Exemplo prático. Fatos ocorridos em uma empresa. Tá vendo aqui, Luana? Olha só, Luana, fatos, né? Então, ou seja, se teve fato, Natan, teve nota fiscal. Ouviu, Cris? Se teve fato, teve nota, tá? Então é isso que importa. Tem fato, tem nota. Então, ou seja, fatos ocorridos em uma empresa industrial durante o mês de setembro. Nossa, coincidência. Mas eu não coloquei não, tá? Foi coincidência mesmo. Compra de matéria-prima à vista. Então, eu já sei que saiu do caixa. O crédito ali é o quê? Caixa, né? Da empresa industrial Três Marias, conforme nota fiscal número 250, no valor de 2.000. Com o IPI incidente. Gravem esse nome, IPI incidente. Por que incidente, Jádia? Porque ele vai ter uma alíquota em cima de 2.000, que vai dar o valor de R$200, perfazendo o total de 2.200. Então, isso, tá? Isso que o incidente significa que sempre vai ter alguma alíquota, algum número multiplicando pelo valor de custo. Qual que é o custo? É 2.000, tá? Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Por quê? 2.000 é o valor dos produtos. 2.200 é o valor total da nota. Gravem isso, tá? Isso dá muita confusão. Até pra gente mesmo, experiente nesse assunto, dá confusão. O 2.200 é o quê? Valor total da nota. 2.000, valor total dos produtos, tá? Então, tem essa diferença ali, ó. Segundo fato, venda de produtos à vista. Opa, então o débito vai ser de caixa, porque está dizendo que foi à vista, entrou no caixa. Durante o mês, conforme notas fiscais, 150 a 290. No valor de 7.000, né? Com o IPI incidente. Então, ou seja, teve uma alíquota ali, em cima ali, um valor de 10%, em cima, né, de 7.000. Qual que é o valor da alíquota, Jádia? Se o valor dos produtos é 7.000 e o IPI incidente é 700, qual que é o valor da alíquota? 10%? Oi? 10%? Exatamente. Provavelmente isso daqui deve ser uma linha branca, né? Porque tá muito caro esse produto. Uma linha branca não, é automotivo, porque tá muito caro esse IPI, muito alto esse IPI.
fazendo um total da nota de 7.700. Eu estou lendo como se eu fosse lançar, por isso que eu estou falando que é total da nota, tá? Então, ou seja, deu um valor ali a pagar de 7.700. Pergunta antes de ir para o lançamento. Vamos lá, Natan, vamos ver se o Natan tá ligadinho ali agora. Se ele comprou, Natan, 2.000 foi o valor do custo, correto? Qual vai ser o valor que ele vai recuperar nessa compra? De ICMS? De IPI. De IPI. Ainda não tem ICMS. Cara, tô bugado aqui. Eu sei, isso é normal. Isso é assim mesmo. Quanto que ele vai recuperar? R$200. Por quê? A indústria, né? Tá vendo ali, ó? Você vendeu para essa Três Marias, vamos botar você como exemplo. Digamos que você, vamos melhorar isso aqui. Digamos que isso aqui, Natan, é uma indústria que produz alho em conserva, aqueles alho que já vem socado, né? Aquilo é uma indústria. Que ela pega o alho, soca lá e vende lá o potinho. Digamos que você, Natan, você é o produtor rural, você é o cara do alho, tá malado de dinheiro, porque quem produz alho faz muito dinheiro, Deus tá vendo, né? E você produziu muito alho naquela safra e vendeu ali 2.000, né? 2.000. Só que você, Natan, você é produtor rural. Então, você, assim, para você tanto faz como fez, você lançar IPI, não lançar IPI. Só que a empresa Três Marias, Natan, fechou um contrato com você e ela exige que você destaque o IPI. Então, ou seja, você, mesmo sendo um produtor rural, sendo isento do IPI, você vai ser obrigado a destacar o IPI na nota, né? Mas, professor, o alho não é verdura, mas o alho destaca, porque ele é um produto que pode ser industrializado. Então, você destacou na nota. O valor do seu alho era 2.000, e os 200 você pagou por fora. Vai gerar uma guia, um código de barra, uma GRU, uma guia unificada para a União, e você paga. Beleza, pagou. Você pagou, Natan, saiu do seu bolso. Mesmo que você combinou com a Três Marias, mas saiu do seu bolso. Isso estava no contrato, tá? Nós estamos fazendo um fato fictício. Agora, a dona da Três Marias ali é a Cristiane. A Cristiane vai vender esse valor ali de 7.000, né? Ela vendeu. Cristiane tá malada, Itarama City bombando, né? Vendeu 7.000. Dos 7.000, né, ali... Oi? Aí. A Cristiane pediu para você... Oi? A Cristiane pediu para você repetir essa parte do fato, se não tiver problema. Sim, vamos repetir. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui, ó. Suponhamos, né, que nós temos ali Natan e Cristiane. Natan é o produtor. Natan vai produzir, vai plantar e vai colher o alho. Vai ter lá a matéria-prima. Natan é o detentor da matéria-prima. O Natan, quando ele colheu, né, quando ele colheu essa produção, ele vai vender para essa indústria da Cristiane. A Cristiane é dona da Três Marias, né, que nós estamos tratando aqui, ó. A Cristiane comprou do Natan R$2.000 de alho, né? Só que a Cristiane tem um contrato com o Natan. Ela fala assim, Natan, eu sei que você é produtor rural, que você é isento, que bababá, que bobô, mas eu só compro de você se você pagar o IPI. Se eu comprar de você, eu compro uma compra grande, mas eu compro de você todo mês. O Natan não é bobo nem nada, o que é R$200 para o Natan, né? Então, o Natan foi lá, retirou a notinha fiscal dele, destacou o IPI, e mandou para Três Marias. O que a Cristiane vai fazer, Natan e Cristiane? Atenção aqui agora. Você vai registrar o seu custo R$200, isso aqui no registro da empresa da Cristiane, aqui na Três Marias. Você vai registrar um CMV de 2.000 e vai colocar lá um IPI incidente a recuperar de R$200. Então, ou seja, Natan, esse R$200 vai para uma conta lá no seu ativo chamada IPI a recuperar, semelhante a ICMS a recuperar. Então, isso daqui é um direito que você tem, tá? Esses R$200 é um direito que você tem a recuperar ali a longo prazo, né? Ou até mesmo 30 dias. Longo prazo, não, 30 dias. E aí você recolhe esse valor, né, de R$200. Você deixa ele lá guardadinho lá, Cristiane, lá nos seus direitos lá. E o Natan pagou, foi ele que pagou, não foi você. Agora,
Você, Cristiane, pegou esse alho, socou, produziu lá os potinhos lá em conserva e vai vender, né? O fato de você vender, comercializar um produto industrializado, você vai pagar o ICMS, que não entra aqui, não está aqui, beleza? Mas você industrializou, você modificou o alho, você transformou a matéria-prima. Então, você teve ali, ó, você vendeu por 7 mil, a mesma alíquota que o Natan pagou, você também você vai pagar, ó, 10%. E aí, ou seja, o valor total da nota, 7.700. Isso aqui você paga por fora, né? Os R$700 você paga por fora, não está no valor total ali do seu custo lá para quem for comprar, não. Você pagou, vai destacar lá do seu imposto lá no final do mês. E aí, quando você, Natan, não, esquece Natan já vendeu para você, beleza, Natan já fez a parte dele aqui hoje. Você agora, Cristiane, vai pegar os R$700 aqui, ó, que você teve a pagar de IPI e vai diminuir dos 200. Vai sobrar para você pagar no final do mês de setembro, lá no comecinho de outubro, que vence todo dia 20, R$500. Conseguiu compreender? Ô, Aramis, deu para acompanhar. Deixa eu te perguntar. Esses R$200, você falou que, no caso, no exemplo aí, eu tenho que pagar. Isso vai ser quando eu for carimbar o bloco, se fosse no bloco produtor rural, ou tem que gerar uma guia e pagar naquele mês ainda? Exatamente. O que acontece? Se você é um cara que estuda ciências contábeis, já é um bacharel igual você ali, um pré-bacharel de contabilidade, se você já quiser entrar no site da Cefaz, no e-Cefaz, e gerar uma guia, né, você pode gerar e já pode pagar. Aí você tem que pegar essa guia que você pagou e grampear lá no seu bloco, porque no dia que você levar na prefeitura, lá no NAC, para fazer para carimbar, eles vão ter que descontar aquilo ali, senão você paga de novo, entendeu? Porque eles não têm controle. O município cuida do município. O NAC, ele está emprestado para o governo do estado, entende? Ele está emprestado. Mas ele faz esse trabalho de carimbar o bloco, mas quem deveria seria o governo do estado, né? Porque isso é competência estadual. Mas aí, como a gente não tem uma Cefaz aqui, quem faz é o município, a prefeitura. E aí, no caso, se você não paga, não gera guia, você pode deixar, e quando você for carimbar o bloco, eles vão gerar para você e vão te dar essa guia para você pagar. Entendeu? Mas aí, a Cristiane, ela já aproveitou o crédito, entendeu? Se você não pagar, Natão, o problema não é dela, não, o problema é seu. Isso que eu ia falar, ela recebe por algo que eu nem paguei ainda, né? Seria, no caso, no final do ano só que eu vou pagar. Interessante. Por isso é que se algumas empresas, igual a Fibra, eu não trabalhei para a Fibra, mas eu já tirei nota para uma empresa que prestava serviço para a Fibra. Eles exigem o comprovante de pagamento do ICMS. Na época, eles exigiam o comprovante de pagamento do ISS, porque era uma prestadora. Então, ela só renovava o contrato mensal sob a guia de pagamento do ISS da competência passada, do mês passado. E era assim, porque ela queria ter certeza, Natan, que a empresa não estava desviando, você entende? Porque ela era muito corretinha, então ela queria ter tudo certinho. Fala, Jade, o que você ia perguntar? A Cristiane pediu para você explicar a parte da venda de novo. Ah, tá. Olha lá, Cris. Digamos aqui que o Natan, ele tirou essa nota para você, né? Ele vendeu o alho para você. Faz o filminho. Ele tirou ali, ele vendeu para você o alho, né? Ele pagou do bolso dele R$200. Né? Ele pagou lá do bolso dele R$200. O total da nota veio 2.200, mas você, Cristiane, só pagou 2.000. Por quê? Porque o que acontece? Ele vai te dar como se fosse um desconto, mas ele não te dá um desconto, né? É obrigação dele, tá no contrato. Você fechou um contrato com ele que ele tem que pagar os R$200. Então, ou seja, você já vai ter aqui, ó, R$200 de crédito. Porque na hora que você pagar a nota, né? Ali, você já vai pagar esses R$200 junto. Então, ele já é um crédito seu. Ele vai lá para o seu direito, ele volta para você. Por isso que na hora que você for registrar o custo do seu alho, você não pode registrar 2.200. Você tem que registrar só 2.000, tá? R$200 você recupera, 2.000 é custo. E aí, na hora que você vender, você foi lá, calculou uma quantidade no valor de 7.000. Beleza. Se você conseguiu chegar em R$7.000, agora tem que calcular o IPI. Você vai vender. Então, você paga
né? Porque você está vendendo um produto industrializado. Então, 10% de 7 mil é R$700. Então, você vai pagar na nota R$700. Lá na nota vai sair R$700. Só que na hora que a Jádia, sua contadora, né, a Luana, sua administradora, for fechar o trimestre, ela vai fazer o quê? Opa, lembra lá em setembro, Jádia? Eu comprei do Natan, o Natan pagou R$200. E a Jádia, como ela é muito dedicada e aplicada, ela já vai ter isso registrado. Então, ela vai pegar aqui, ó, os seus R$700 que você deveria pagar e vai diminuir dos 200 que você já pagou quando você comprou. Porque quando você faz essa diminuiçãozinha ali básica, você evita a bitributação. Beleza, Cris? E aí, ao invés dela pagar 700, ela vai pagar 500, então. Isso mesmo. Show de bola. Vocês estão dominando tudo. Gosto sim. Quero trabalhos riquíssimos de vocês, igual foi o simulado contábil, hein? Olha, Miss. Oi? Essa taxa 10%, isso é fixada, federal? Não, não. Cada segmento, cada produto possui uma alíquota diferente, tá? Não tem como eu chegar para você e falar assim, Natan, tal produto é isso, tal produto é aquilo. É igual o Simples Nacional, ele depende ali de uma escala de faturamento, depende do produto, depende do segmento. Igual, por exemplo, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá, Natan? Porque eu nunca trabalhei com uma multinacional que faz veículos, uma fábrica de veículos, mas deve estar em torno de 6,5 a 7, eu não tenho certeza. Então, assim, isso seria que eu estou supondo, né? Mas não tem uma alíquota pré-fixada, não. Ele é um valor ali que vai ter variações dependendo do segmento, tá bem? E aonde eu consigo essa informação? No Cefaz ou... Essa informação, igual, quando eu for passar para vocês o trabalho agora, vai ter transportadora de cargas, vai ter postos de gasolina, não posso dar o posto para o grupo do Ildegar, porque ele já sabe tudo. Vai ter empresas que vendem insumos agrícolas, tipo a Copeave, né? Aí, cada empresa dessa, eu vou linkar. Oi? Quem sabe tudo, Aramis. O Ildegar já sabe tudo de posto de gasolina. Tá de sacanagem, né? E aí eu vou linkar por exemplo, posto de gasolina, eu vou deixar lá o ato do COTEP, né? O ato do COTEP é o regulamento do ICMS para posto de gasolina. Transportadora, eu vou deixar lá o ato da legislação estadual, onde vai determinar qual que é a alíquota de IPI, ICMS, ISS, tudo já, beleza, Creuza? Vocês só vão precisar pesquisar, falar, fundamentar e exemplificar, beleza? Tranquilo, obrigado. Então, assim, eu vou passar o link da onde você consulta as alíquotas lá. Só que você tem que fazer um cálculozinho, mas é simples, você pega de letra, é bem simples, tá? Então, pessoal, o Cristiane, conseguiu pegar ali o exemplo, Cris, na venda? Ela escreveu no chat assim, acho que entendi. A Luana escreveu professor, então por aí vem uma dúvida. Pode falar, quando ela fala professor. Fala para mim, Luana, qual que é a dúvida? Como é que ela está escrevendo ainda? Enquanto ela escreve, deixa eu pegar um copo de água que eu tô com sede. Só um pouquinho, tá? Oi, Luana? Ela escreveu assim, ainda estou com uma dúvida. Então, a Cris vai pagar 2.000 ou 2.200? Não, então, a Cristiane vai desembolsar 2.200, né? Só que o que acontece, Luana? Veja bem, se o Natan, ele já pagou os R$200, na hora que você for pegar e lançar essa nota, digamos assim, você vai fazer o lançamento de 2.200, só que o seu custo vai ser só 2.000.
200, Luana, você vai deixar lá no ativo como um direito a recuperar, entendeu? Vê se ela vai responder agora. Respondeu, tá. Agora sim. Entendeu? Então, ou seja, você paga, vai sair do seu bolso ali 2.200. Só que dos 2.200, 200 volta para você, Luana. Entendeu? É um direito que você tem, fica lá no ativo circulante, depois de disponibilidades, né? Porque não é uma coisa tão líquida assim, né? Depende de você vender para você recuperar. Então, beleza. Mais alguma dúvida em relação a esse exemplo, turma? Natan e o Degar, tá beleza? Só falta o trabalho do posto de gasolina. Oi? Só falta você mandar o trabalho do posto de gasolina aí. Não, calma. Ô, Natan, Posto de gasolina, se ele fizer turma. isso, eu já descobri que eu não sei nada. Não, o Idegar ele já sabe muito sobre posto de gasolina. Não posso, tem que dar para ele lá uma indústria de aviões, Embraer. Que aí sim vai ser diferente. Aí vai ser top, hein? Penso, imagina os vídeos, hein? Ô, Mas olha, tô Aramis, brincando, hein? eu ia te falar, cuidado com o trabalho que você vai dar pro meu grupo, que eles vão brigar comigo depois. Oh, meu Deus. Eu vou sortear os temas e aí eu vou passar para vocês. Vou ver se eu consigo fazer hoje ainda. Se os grupos já estiverem informados até as 22, eu já passo o tema hoje. Que aí amanhã eu já posto o conteúdo já lá na plataforma para vocês irem se assemelhando. A gente tem que focar, hein, turma, nesse trabalho de vocês, hein? Tem que ficar top, top, top das galáxias. Dúvidas, vocês não precisam ficar com vergonha, não. Vocês já sabem como é que a gente trabalha, né? Então, olha só. A contabilização, como funciona a contabilização ali, ó? Nós sabemos, eu sei, todos vocês sabem que a contabilização do ICMS é feita pela conta corrente. E o IPI também, tá? A conta corrente não é aquela conta corrente do banco, não é aquela conta, não. A conta corrente é aquela conta que você usa lá no governo do estado para informar os débitos e os créditos. Como seria isso, Luana? Por exemplo, quando você comprou o ar do Natan, você teve um crédito, então R$200 credou. Quando você vendeu, né, a produção, você teve um débito, né? Porque vai ali, vai gerar uma coisa para você pagar. Então é nesse sentido que por isso que a gente dá o nome de conta corrente, tá? Débito, crédito, nesse sentido, tá? Então aí por isso que tá aqui, ó, até deixei aqui, ó, as contas que a gente vai usar, IPI a recuperar, ou IPI a compensar. Mas usa mais isso aqui, tá? IPI a recuperar. É mais fácil, mais simples. Não vamos dramatizar as coisas, não. Olha aqui, que coisa linda esse Cristiane. Olha que coisa linda. Diversos, todos sabem portar diversos, né? Porque são várias contas, ó. Ele juntou tudo. Lembra que naquele lançamento que eu um para o caixa, um estoque, um para o CMV e um para aqui você faz um só. Isso que é diversos, tá vendo? Então, olha só. Diversos, tem várias contas, vários tá débitos e vários demais. créditos, né? A Caixa. Por que a Caixa? Tá travando? Ai, agora apareceu a tela. Sim. Apareceu? É a conta, né? Beleza. Mas Sim, o som tá saindo? dá para entender. O som tá saindo agora direitinho? Beleza. A minha câmera tá desligada, não Sim, tá? professor. Porque se não pesa o link para vocês. Eu sei que pesa, que eu fiz experiência nas aulas anteriores. Aí, o que acontece? Por ter várias contas, então a gente vai usar o diversos, né? Então, aí vem a Caixa. Por que a Caixa, né? Vai sair. A Cristiane, a Luana não... Perdão, usando o exemplo. A Cristiane não fez a compra do Natan, né? Ela não pagou à vista. Então, foi o quê? A Caixa. E aí, logo já veio o histórico, ó. NF 150 de Três Marias S.A., né? Ou seja, registro, ela está fazendo registro, né? Compras de matérias-primas. Custo da matéria-prima. Ali, ó, Luana, tá vendo? 2.000. CMV foi 2.000. O IPI a recuperar. Quanto que foi o IPI a recuperar? 200. Qual que é o valor total do lançamento? 2.200.
Então, a partir de agora, os lançamentos de vocês têm que serem assim, tá? Ó, lançamento de compra e lançamento de venda. Agora, vamos lançar a Cristiane. A Cristiane vendeu a produção de alho processado. Então, ficou caixa, né? Por que caixa? Entrou no caixa, débito de caixa, ó, débito de caixa, adversos, e aí agora começa as saídas, né? Ó. Aí tem o histórico, nesse formato, pessoal, não tem mais, vocês não precisam fazer aquela coisa longa, é nesse formatinho aqui agora, tá? Esse é o formato profissional. Então, olha só, vendas de produtos. Nessa venda de produtos aqui, se vocês fossem fazer pelo método antigo, aquele método lá, o que era feito na época lá, do Frei Luca, o primeiro, você colocaria os 7.000 aqui também. Como eu sei que a venda dos produtos aqui é 7.000, então eu coloco aqui, ó. Eu só especifiquei a venda de produtos, valor da receita bruta, 7.000. Tá vendo que o IPI não tá junto? Ele não tá, tá vendo, Jade? Que ele não tá aqui? Ele não tá em 7.700? Ele é separado. E aí você usa a IPI a recuperar, IPI incidente em vendas. Professor, vai ser sempre nesse formato? Sempre. A partir de agora, é só vocês decorarem esse formato que não vai mudar. Eu, na atividade do ICMS, eu deletei aquele segundo valor. Só deixei o valor realmente do que, tipo, do IPI a recuperar aí, no caso. Eu não colocava o valor final do lado. Esse aqui, 770, aqui, né? Mas é porque você fez do ICMS, né? Aham, mas lá também tá os dois, né? O valor do ICMS e da nota final. Mas para mim, eu sei que é 7.700, que é 2.200. Eu não preciso que vocês coloquem, eu não cobro, isso não é obrigatório, tá? Todo fiscal, quando ele olhar isso aqui, ele vai entender que é 7.700, que é 2.200. Então, não precisa se preocupar com isso, não. Mas, para quem gosta de tudo muito certinho, se quiser colocar na frente, beleza. Eu não vou cobrar, porque na minha época não era cobrado, então não posso cobrar de vocês. Na contabilidade também não é cobrado, porque a gente sabe que é um lançamento, então tem esse valor aqui. Beleza? Cristiane, conseguiu entender, Cristiane, o lançamento? Gente, acostumado na Cristiane na sala de aula falar, né? E aqui ela só digita. Respondeu que sim. Luana Escarba, conseguiu entender, Luana? Também o sim. E o Rene? Fala para mim, Rene. Conseguiu entender, Rene? Cadê seu áudio, Rene? Vai falar para mim que você tá sem áudio, não, hein? Não, entendi perfeitamente, professor. Show, show, show. Carla, e você, Carla, conseguiu entender? Carla? Sim, sim. Tem algumas pessoas que eu vou começar a chamar. Tiago, show. Oh, meu Deus. Ô, Tiago, você está conseguindo compreender, Tiago? Turma, às vezes eu sou um pouquinho... Ele Pode respondeu falar. no chat ali, professor, que sim. Beleza. Pessoal, eu não quero de jeito nenhum que você... Da mesma forma que eu não queria que você saísse do primeiro período sem, né, entender lançamentos, tá vendo? Se lá no primeiro período vocês não entendessem débito e crédito, agora vocês estariam lascadinho igual a bunda de chuchu na parreira. Por quê? Como que vocês entenderem uma coisa dessa, né? De que forma que vocês entenderam uma coisa dessa? Não ia ter jeito, vocês não iam conseguir saber que a caixa era uma coisa, que a débito era outra, entendeu? Isso ficaria na cabeça de vocês de uma forma muito confusa. Por isso que eu batia na tecla. Ainda agora, para que vocês entendam os próximos conteúdos, vocês precisam, né, entender isso aqui. Porque vai chegar uma matéria lá no quarto período que eu vou dar para vocês, não sei se foi eu que vou dar para vocês, né? Eu estou dando ela agora, mas eu não sei se eu vou estar lá para dar para vocês, que é a análise da demonstração contábil, uma matéria maravilhosa, perfeita. Se vocês saírem daqui com a base que vocês têm, que eu já passei para vocês, vocês vão tirar de letra, né? Porque vocês foram, assim, uma das primeiras turmas que saíram no primeiro período elaborando DRE, balanço patrimonial, conseguiram cumprir ali o objetivo da disciplina. Então, assim,
Não tenho medo. Se vocês não estiverem compreendendo, eu volto de novo, hein? Não precisa ficar assim, não. Beleza, prosseguindo. Importante. Observe que a única diferença existente entre a contabilização do IPI, olha que bacana, anota isso, hein, Jadza? Apresentada é a contabilização do ICMS, é pela primeira opção. A primeira opção foi essa que a gente fez agora, tá? Lembra que eu falei que tinha duas formas? Então, o ICMS, por integrar o valor das mercadorias, é contabilizado por dentro das mercadorias e contabilizado por fora da receita bruta. Resumindo isso aqui, né, que aqui está um conceito técnico. O ICMS, ele vai ser contabilizado somando no valor, né? Mesmo que você informe o valorzinho dele separado, mas ele está somando no valor ali. O IPI não, o IPI ele é somado por fora. Observa que lá quando você tem lá na nota, tem até lá o valor de IPI, ele está por fora. O ICMS, ele já tem a alíquota 7, 17, 12, e ela é aplicada sobre o valor dos produtos, né? Então, ou seja, isso daí não tem conversa. O IPI não, ele é por fora. Vai depender da atividade, vai depender de como ele funciona ali, né? Não é todo tipo de segmento que paga IPI, né? Essa é a intenção de vocês entenderem, de ter a diferença. ICMS não tem conversa, IPI depende da atividade, beleza? Beleza, turma? Beleza, ô Natan? Show de bola. Olha só, olha como que fica isso no razonete, pessoal. Olha aqui, ó. A Cristiane, ela registrou lá no débito R$200, né? Beleza, ela registrou R$200 lá no débito dela. Porém, ela tem lá uma guia para pagar de 700. Quando a Jádia, contadora, for fazer o cálculo, ela pega 700 menos 200, e isso aqui é o valor a pagar. Simples assim. Qual é o valor do IPI a recuperar? R$500. Olha só como que fica a escrituração. Quando eu falar que eu quero a escrituração do imposto a pagar, é isso aqui, ó. IPI é recuperar. Aí, no caso, a IPI é recolher, saldo credor apurado conforme livro razão. O que é livro razão, pessoal? Razonete, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar de livro razão, razonete, é a mesma coisa, tá? O livro razão é o razonete, tá? Que vai gerar esse valor aqui, ó, de R$500 que você tem que pagar. Sem muitas delongas. E agora, a opção, o que seria diferente, né? O que estaria ali, que eu falo que às vezes, meu Deus, a diferença é tão mínima que a gente às vezes fica até assim, né? Eu assim, ao meu ver, é uma diferença, mas não vai fazer nenhuma, na hora de você optar por uma pela outra, não vai ter efeito econômico, ou você paga mais, ou você paga menos, não tem diferença, tá? Então, olha só, veja os mesmos fatos já contabilizados pela opção 1. Nota, né? Nota que o que vai mudar nessas contas distintas aqui, ó, é o quê? É justamente a conta de matérias-primas, né? Porque isso aqui há uma modificação. E o IPI, ele já vem aqui, ó, IPI é recuperar. Lá na opção 1, não tinha o IPI incidente, né? Então, ou seja, IPI é recuperar R$200. IPI incidente, né? Que é o quê? É o valor que você realmente ali vai recuperar. Ele meio que desdobra, né? Mas, assim, é uma diferença, pessoal. Eu trouxe para vocês verem que existe uma outra forma, que é a contas distintas. Eu diria que para você separar, a opção 2 é porque ela vai dar mais detalhes, tá? Anota isso aí. Na opção 1, que é a que é mais usada, o que nós vamos usar, eu não vou usar essa 2 para não complicar, ela é mais simplificada. Daqui para frente, nós vamos trabalhar com tudo simplificado, porque é tudo muito grande. Na opção 2, ele vai te dar várias contas. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele já colocou, ó, IPI incidente na venda, tá vendo? Tá vendo que mudou as contas? IPI incidente na venda. Então, isso muda. Só porque mudou o nome, é um modo diferente, tá? Então, ou seja, a diferença da opção 2 para a opção 1, ela vai adotar mais de uma conta para IPI. Opção 1, adota apenas uma conta. O IPI ele é debitado e creditado simultaneamente, tá? Como que ficaria o razonete disso aqui? Teria um razonete para IPI incidente, teria um razonete para IPI na venda, e depois teria que fazer outro razonete para apurar o imposto. Tá? Então, ou seja, essa seria a diferença. Conseguiram compreender a diferença, ô Natan?
Não? Olha. Ô, Jádia, conseguiu entender e enxergar a diferença? Sim, consegui sim, professor. Beleza, então tá bom. Então, olha só. Outras informações importantes acerca do ICMS e do nosso famoso IPI. Olha lá o que traz o meu conceitinho lá. Quando a empresa opta pela contabilização de ICMS e de IPI utilizando contas distintas, né, aquilo que eu acabei de falar, ó, para o registro de direitos, que seria o crédito de IPI e de ICMS, das obrigações, no final do mês, obrigatoriamente, anota aí, ô Luana, obrigatoriamente, ela terá que fazer o ajuste. Que ajuste seria esse? É aquilo que eu falei. Você tem ali um razonete para o IPI incidente, o razonete para o IPI na venda, e depois tem que fazer um outro razonete para apurar. Como dá essa confusão de razonetes, né? Isso não tem efeito prático nenhum, não vai agilizar o IUDEGAR. Imagina o IUDEGAR fazendo isso para cada venda, né? Então, ou seja, não ia ter efeito prático nenhum, então a gente não usa a opção 2, vamos usar a opção 1. Beleza? E esse foi o nosso conteúdo. Turma, dúvidas, questionamentos, implicações, vamos jogar na mesa. A hora é agora. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu voltar lá agora para o chat. Cristiane, kkkkkk. O que você está rindo, Cristiane? Cadê seu áudio, Cristiane? Ô, Carla, você não fica chateada não, hein? Porque eu estava lá chamando seu nome várias vezes, hein? Isso faz parte da aula pra gente. O bom, pessoal, o bom, tomara que lá na formatura de vocês, aqui no tempinho, daqui rapidinho vai passar, vocês vão ter muito registro, né? Vocês vão ter ali bastante registro de como foi essa época de pandemia, né? As aulas, como eram as aulas, né? Então, ou seja, vocês vão ter muito material ali para passar na aula da saudade de vocês, né? Se é que vocês vão querer lembrar dessas loucuras, né? O que foi o Edgar? Deixa eu olhar lá o chat lá agora. Implicações só comigo. É, né? Pois é. Não, ou seja, para o grupo do IUDEGAR, posto de gasolina, nem, tá? Nisto. Nem nada a ver com o COPEAV, tá? E pro meu grupo? Ali, o grupo tá nada de informática, nada de agrário, nada de produtos isentos. Por quê? Porque ele já domina essa parte toda aí. Turma, outra coisa. Eu tô sentindo muita falta de alunos nessa sala. Nós somos 15 pessoas presentes aqui, mas nós temos 45 pessoas matriculadas. Tem uma coisa errada, né? Cadê o povo dessa sala? Tá todo mundo aí? Carlos Júnior, você tá me escutando, Carlos? Bota lá um simzinho lá, Carlos, para saber que você está me escutando. Pessoal, o importante é o seguinte, a aula vai ficar gravada, show de bola, não tem disponível para vocês lá, né? O que vai contar para mim é a atividade que vocês estão fazendo, tá? Então, é isso que vai contar como a presença lá, não tem problema nenhum, tá? Na nossa próxima aula, beleza, Carlos, show. Eu fico preocupado, não é da questão de vocês não estarem me escutando, é de vocês não estarem aprendendo, né? Porque não faz sentido, turma, vocês virem para cá se vocês não estão aprendendo. Matheus, você está muito caladinho, Matheus. Está conseguindo compreender, Matheus? Tem dúvida? Não. Tá com dúvida? Não? Ah, então tá bom. Olha só, então tá ótimo. Se tiver com dúvida, turma, não hesita, não. Não vão dormir com dúvida, não, pelo amor de Deus, tá? Oi, pode falar, Jade. É Jennifer? Não, Fala, é Jennifer. Eu queria saber a respeito dos seminários, Pode falar, porque Jennifer. foi dito que você era responsável pela nossa turma. Uhum. Vou falar agora de novo, porque eu falei, acho que um pouquinho antes, eu não tinha entrado todo mundo ainda, né? Mas qual que era a sua dúvida? É porque eu não sei, eu não entendi o que é para fazer. Eu sei que é para fazer um estudo de caso, né? Uhum. Olha só, o que eu vou passar para vocês? Eu vou disponibilizar, tá, um artigo lá na nossa plataforma, né? Não saio por essa porta com dúvidas. Isso mesmo, Tassiana, não saio. Mas olha só, eu vou disponibilizar para vocês na plataforma um artigo
que vai tratar da recuperação de créditos, tá, Jennifer? Como assim? A nossa matéria hoje é operações com mercadorias, correto? Então, nós estamos tratando do ICMS, do IPI, então é um tema muito bacana, né? E você vai usar muito isso durante todo o curso, né? Então, o nosso estudo de caso vai ter lá um artigo modelo que vocês vão se embasar naquele artigo, tá? Vocês vão ter ele ali como referência de o que trabalhar, como fazer, mas vocês vão aplicar o estudo de caso no seu dia a dia. Mas, professor, como assim? Então, no comércio local de Santa Maria de Itibá, nós temos postos de gasolina, nós temos a Copeave, ela tem ali por atividade, insumo, rações, né, e coisas do tipo. Nós temos ali comércio em geral, indústrias, empresas do ramo, agrário, compra e venda de verdura. Então, vocês vão fazer um estudo de caso para recuperar o ICMS dessas empresas e não pagar mais impostos. Resumo, fazer tudo que nós estamos aplicando, aprendendo até agora, colocar na prática, em forma do trabalho multidisciplinar. Beleza, Jennifer? E aí, eu já pedi para vocês se formarem, né? E aí, o que acontece? Vocês vão se reunir, formar grupo de até 5 pessoas, e vocês vão ainda hoje, até às 22 horas, me passar, cria um grupo, tá? Me coloca lá dentro como integrante de vocês, cria um grupo com o tema de vocês ali que eu vou passar, vou sortear e vou passar para cada um. Vocês não vão escolher, eu vou sortear, tá? O que você vai fazer para a gente ter certeza que foi sorteio? Eu filmo, tá, pessoal? Filmo e boto lá para vocês, para ter certeza que foi sorteio, tá bom? E fala, Carla. Arames, a minha dúvida é semana que vem as apresentações? Não, ainda não, né? Na semana que vem, não. Na verdade... Oi? É porque no e-mail que a gente recebeu está escrito lá, dia 1º, dia 2 e dia 3 das apresentações. Pois é, só que aí, o que acontece? Ainda não ficou definido, Carla, como que a gente vai apresentar esse trabalho, né? Ou seja, se ele vai ser vídeo, se ele vai ser online, se vocês a gente vai estar numa sala e ele vai ser online, não tem? Ainda não foi, isso ainda não foi estipulado, por isso que ainda assim não está certo. Então não vai ser semana que vem? Então não vai ser semana que vem? Não, ainda não. Deus, não vai ser. O que acontece? Não entendi? Cortou sua voz. Nada não, obrigada. Você quer para semana que vem? A gente coloca semana que vem, então. Quê? Você quer para semana que vem? A gente coloca. Não, eu estava falando assim que Deus é muito bom, entendeu? Porque eu estou muito sobrecarregada, tem muito exercício para fazer. Esse seminário semana que vem é me ferrar. Não, olha só, e outra coisa, o nosso seminário também, ele é bem simples, tá? Eu não vou cobrar, assim, muita coisa, além daquilo que eu sei que vocês são capazes, não, tá? Podem ficar tranquilo quanto a isso. Mas, isso aí, Carla, o que acontece? Eu tô em conversação com o Gazinho para ver qual a forma que vocês vão me entregar isso. Se isso vai ser aqui, por meio da sala, se vai ser gravado. Eu sugiro que seja gravado. Cada um grava um videozinho, aí bota o Natan do grupo, alguém que edita, vai lá, edita e junta tudo, faz uma coisa só. Eu acho muito mais didático, muito mais bacana. Mas vamos ver como que vai acontecer. Até amanhã, até às 9 horas, eu tenho uma resposta concreta para dar para vocês, tá bom? Fala, Jennifer. Então, agora que eu fui entender, o seu trabalho é o seminário, então, que você estava falando. Isso mesmo, é o seminário. Não, nós estamos falando do seminário multidisciplinar. Tá, até lá, eu até criei, eu vou trocar, é porque eu coloquei como trabalho multidisciplinar. Eu vou trocar e vou colocar como seminário, que aí vocês vão entender, né? Não fiquem... esse trabalho que eu estou falando, não, é um só, Tassiana. É um só. Não. Eu também. Essas atividades... 2. É 2, não, é um só, não ia fazer isso com vocês, não, gente, Deus me livre. Poxa, Jennifer, você achou que eu ia fazer isso com você? Não, eu achei que era o seminário e um trabalho seu.
Não. Esse A1, nós vamos ter somente esse seminário, tá? Vamos ter uma outra atividade avaliativazinha minha, separada, mas é pequenininha também, não é coisa grande, não. Coisa grande vai vir pro A2, né? Lá no A2 que a gente vai ter um trabalho maior. Você fala interdisciplinar aí, vai valer para todas as matérias a pontuação? Todas. Seminário interdisciplinar, isso mesmo, para todas as matérias. Qual que é o valor? Olha só, então o que acontece? A gente está discutindo ainda, por isso que eu estou falando, eu preciso dos grupos para a gente passar, né? Porque algumas turmas, ainda os professores, eles já divulgaram, já passaram os temas e tudo mais, só que ainda a gente não chegou nesse consenso de valores, tá? Então, assim, eu acredito, Beatriz, que ele deva valer 3, tá? Menos que 3 ele não vai valer, tá? Com certeza ele é 3, tá? A nota dele. Então, vocês já... Não é 10 pontos não, gente. Tá doido? É 3 pontos, Natan. É 3 pontos e diminui a nota da prova? Ou vai ficar 6 do mesmo jeito? Olha só, vamos lá. O A1 vale 10 pontos, Beatriz. E aí, o que acontece? 6 pontos é da prova. 3 pontos do seminário, tá? E aí, mais 1 ponto da outra atividade que eu vou aplicar mais lá para o final, tá bem? É isso mesmo. Muito pouco. Pois é, 3 pontinhos, entendeu, Bia? Entendi. Mas olha só. Eu já estava preocupado em ter que fazer 2 trabalhos. Não, gente, é um só. Me perdoe. Eu coloquei lá diferente lá na plataforma e eu acabei dando confusão na cabeça de vocês. Me perdoe, é o seminário, tá? Ele vale para todas as matérias, então faça muito bem feitinho, tá bom? Igual vocês fizeram um simulado. Outra coisa, passem para mim o grupo quanto antes lá de vocês, os grupos de vocês formados, para mim já passar o tema para vocês logo, tá bom? Que aí já fica tudo definido, como tem que ser feito. Qual é o líquido de ICMS da nota? Depende, que nota que você está falando? Nota de venda? Aramis, dá uma olhada no seu celular que o meu... Beleza, eu nem sei onde está meu celular. Tá por aí afora. Eu vou olhar depois lá para mim dar o ok lá. Beleza. Tiago, o trabalho apresentado para toda a escola. Olha só, Tiago, é o que eu falei lá no início. A gente ainda tá para decidir como vai ser apresentado, tá? Se vai ser aqui pelo Meet, tá? Pelo Meet, para a faculdade inteira, não é escola, a faculdade inteira. Ou se é um vídeo gravado, onde vocês vão, cada um vai gravar um pouquinho e edita, mas lembrando, que acho que vocês vão ter que estar aparecendo no vídeo, não vai poder ser só o vídeo do slide, não, né? Então, vai depender ali de como o Gazinho vai me devolver. Eu perguntei que isso ele é hoje. Gazinho, como, né, que a gente vai fazer isso? Como que vai ser essa questão da apresentação? Porque a internet desses meninos é muito... lenta, a minha também é lenta, então acaba dificultando para eles. Então, ele falou que já conversou com a coordenação, está aguardando lá o pessoal decidir se vai ser pelo Meet ou se vai ser um vídeo gravado, tá bem? Eu sugeri que vocês gravassem um vídeo, né? Por experiência. Melhor, né, Tassiana? Melhor. Lembrando que eu tenho todos os vídeos de todos os trabalhos de vocês salvos, tá? Todos. Então, mais alguma dúvida, Tiago? Hildegar, Carla, tem mais alguma dúvida? A dúvida da Carla era o tempo, né? Eu vou tentar ver se a gente consegue adiar um pouquinho a mais ainda, né? A apresentação. Até porque é um trabalho que vai demandar um pouquinho de cuidado de vocês. Mas eu vou tentar, tá, turma? Eu vou ver como que a gente pode fazer para dar um pouquinho mais de prazo. Vai ter alguma atividade referente à aula? Vai, já está postada, Matheus, tá lá, tá? Já tem uma atividadezinha lá, bem simples, bem bacana, bem a nível de segundo período ali, começar a se interessar pelas leis, pela legislação, para conseguir entender a administração das empresas, beleza? Mais alguma dúvida? Natan? Luana tá tão quietinha hoje, né? Tem dúvida? Ana Carolina, já tem grupo, Ana? Ana? Tá me escutando? Tá chegando o áudio aí, Ana? Pessoal, coloquem a Ana no grupo de vocês. Tem sim, né, Beleza? Você tá no grupo de quem, Ana? Eu tenho que olhar para cá, né, para você ver que eu tô olhando para você, Ana. Você tem que... Beleza, já tem grupo? Beleza. Do Matheus, né? Show. Então tá bom.
E aí, pessoal, todo mundo já tem grupo? Eu não quero depois fica assim, ai, professor, fiquei sem grupo. Eu não quero grupo de 6 e grupo de 3, não, tá? Ou é 4 ou é 5. Aí a gente tem que ser rápido, porque a gente está na faculdade, a gente não tem tempo para perder com o negócio de divisão de grupo, não. É 4, 5, entendeu? E pronto, acabou. Menos que isso, não, menos de 4. 3 não e 6 também não. Então, quem tiver com 6, separa. Quem tiver com 3, arranja mais um, tá? Não pode. Beleza? Mais alguma dúvida, turma? Eu vou encerrar, tá? Vou encerrar nossa aula de hoje. Lembrem que hoje tem a palestra, tá? Da mediadora, né? Que vai dar algumas dicas de meditação para esse momento, né? Que a gente está enfrentando aí. Não deixem de assistir, tá, turma? Assistam a palestra dela lá, que é bacana, curte, né? Ela é muito gente boa, assim. O trabalho dela é impressionante, vocês vão gostar, tá bem? Não deixem de ver, não. Participem. Que atividade, Natan? De hoje? É isso? Usa o áudio, Natan. Natan já perdeu a timidez. Qual a atividade? Não, estou perguntando, vai ter hoje? Vai, já tá lá. A atividade de vocês, ela já é postada, 12h40 já tá lá. Postadinha a atividade de vocês. A atividade de vocês está com o título lá assim, ó. Caput do artigo 20 do inciso 3º, né? Da Lei 87.000 de 1999. Vocês vão embasar tudo que a gente falou na aula de hoje. Então, olha, a atividade hoje é o seguinte. Vamos embasar o nosso estudo? Pesquise sobre a referida lei, artigo 20 do inciso 3º, parágrafo 33 da Lei Complementar 87, de setembro de 96. Explique qual é a finalidade dessa lei, o que essa lei traz para vocês, o que ela te ensina, como ela pode ser inserida no ramo comercial ou no industrial, e conclua sua busca com um exemplo que demonstre tal benefício. O que acontece? Essa lei é uma lei de benefício fiscal, né? Tinham 5 meses de hora meia-noite. Pois é, Tassiana. Esses 5 e-mails meu hoje era porque eu estava atualizando a sala de aula de vocês e postando as aulas gravadas, tá? Por isso que tinha lá um monte de e-mail meu, me perdoem, tá? Mas é por isso. Então, turma, a atividade de hoje é bem bacana, é mais para a gente estar a nível ali, né, mais refinado no que vocês vão fazer, tá bom? Se alguém alguém tem mais spam, né? Spam não. Turma, se ninguém tem mais alguma dúvida, nós vamos encerrar, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui na nossa aula, né? Façam sempre o possível para chegar no nosso horário determinado, façam as atividades para vocês não terem ali falta depois, por favor, tá bom? Entreguem ali, né, no prazo certinho, para depois você não ter aquele problema de ter falta lançada e você entregou, né? Vamos tentar trabalhar dentro dos prazos. As atividades semanais são mais simples, não são tão demandadas, não é tão difícil, né? E dúvida nós vamos conversando. Amanhã, vocês me aguardem durante a manhã, que eu tenho que dar as últimas definições do trabalho, tá? Se vocês me passarem até as 22 horas de hoje, né, os grupos de vocês definidos, eu tenho que olhar na pauta para ver quantos são, nós somos em 45, é o que está registrado, né? Mas tem um monte de gente que já não está presente mais. Mas se todos se definirem até as 22, eu já passo o tema hoje ainda, amanhã vocês já pesquisam, tá? Já bota a mão na massa, não deixem para a última hora. E amanhã até as 9, 9h30, eu vou dar a data certa, viu, Carla? No privado, não, Carlos, vocês criam um grupo no WhatsApp com o grupo de vocês e vocês me colocam lá dentro, beleza? Cria um grupinho no WhatsApp e aí me coloca junto lá de vocês. Que aí depois eu vou passar o nome e vocês renomeiam lá o grupo, que aí fica mais fácil para eu identificar depois, tá bom? Show, ok. Então tá bom. Então, turma, sem mais delongas, né? Bora para nossa palestra agora, lá do nosso, da Curtis lá. Espero que vocês gostem da palestra, tá? Aproveitem, né? Porque é um momento de meditação, um momento para a gente relaxar, tirar essa tensão, aliviar, né, Carla? Ficar mais calmo e prosseguir, beleza? Turma, então, olha, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Referente ao trabalho, por favor, não fiquem com dúvida, tá? Me procurem, beleza? Beleza. Então tá bom. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.